Olá, que todos nós nos sintamos muito bem-vindos nesse lugar em que reservamos o tempo e o espaço para refletir um pouco mais sobre a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos. Então, hoje, o capítulo que nos inspira está no livro Pão Nosso. É o capítulo de número 112 e tem como título Tabernáculos Eternos. Diz assim as palavras de Jesus, registrada em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. E o comentário de Emmanuel em seguida. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente, comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. Então, há uma reflexão profunda aí, fazendo-nos rememorar o fato das diversas reencarnações que temos, de tudo que carregamos em nós, do resultado que alcançamos, que somos nós mesmos. E ele continua: o Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem, significando que a cada tempo que experienciamos a vida aqui na materialidade, nós temos a oportunidade de aprimorar a nossa qualidade humana. A pouco e pouco vamos nos sensibilizando, nos integrando nas leis divinas. Vamos nos ajustando e aceitando o governo de Deus nos universos. Então, nós vamos passo a passo crescendo em sabedoria e trabalhando os nossos sentimentos para que possamos mesmo, no nosso coração, no nosso sentimento, realizar aquilo que devemos realizar. A caminhada para frente e para o alto, utilizando todo o conhecimento, todas as inspirações que vêm das nossas existências anteriores. E vamos nos fazendo, a pouco e pouco, amigos uns dos outros. Mais que ninguém, o Salvador identifica-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Quer dizer, não podemos e não devemos nos fixar nas nossas fraquezas e imperfeições, nos nossos desregramentos das vidas pregressas. Muito ao contrário, devemos extrair das oportunidades, das circunstâncias, das vivências tantas, as lições necessárias para o crescimento. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que,
esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Então, aproveitar os bens transitórios. Essa é uma expressão chave. Quais seriam esses bens transitórios? Nosso próprio veículo de manifestação, nosso corpo físico, que tem força, que tem potência, nosso corpo mental, o nosso pensamento raciocinado, que pode discernir, a nossa vontade, o livre-arbítrio, a liberdade, mesmo relativa que temos, podemos dela nos utilizar em favor de boas escolhas, em favor do bem do nosso semelhante. Então, utilizar, né, essas riquezas da injustiça significa as riquezas até das transgressões passadas, que devem se transformar em lições, para que a gente possa aproveitar em outra oportunidade, como a nossa agora, que estamos tendo, para nos ajustarmos às leis divinas. Ele diz ainda, para que quando estas vos faltarem, quer dizer, quando estivermos empobrecidos de recursos, quando tivermos desprovidos de energia ou de potência, que essas riquezas dos amigos possam nos sustentar, assim como as nossas próprias riquezas, direcionadas aos amigos para sustentá-los nas horas em que falta a potência, em que falta o recurso. Vos recebam eles nos tabernáculos eternos, quer dizer, nos corações, no sentimento, né? Então, que a gente possa realizar essa troca entre os seres humanos, porque é um dever nosso qualificar a nossa fraternidade legítima, verdadeira, através de ações de solidariedade, de ações de boa vontade. Isso nos faz lembrar uma história que São Francisco estava junto com seus fradezinhos num tempo de jejum, num tempo em que não se comia carne, e o jejum era feito religiosamente. Mas ocorre que numa noite dessas, um dos frades estava em prantos, chorando. E Francisco aproxima-se dele e pergunta por que ele está chorando. Ele falou, eu estou morrendo de fome. Eu quero muito comer um pedaço de frango. E Francisco abriu mão do seu próprio jejum e comeu com ele um pedaço de frango. Então, quebrar interditos, quebrar ou não se deixar vencer nem pela tradição, porque o valor real e essencial está no tabernáculo divino, no coração humano. Então, é preciso amparar aquele que sofre, ajudar, oferecer de nós esse testemunho de solidariedade e de empatia. Valorizemos, desse modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, porque estamos todos interligados, os que estão em outra dimensão e nós outros que estamos nesta dimensão terrena. Estamos uns amparando os outros. Estamos interligados, precisamos uns dos outros. Então, que nós saibamos, nessa nossa permanência aqui na Terra, na condição de encarnado ou desencarnado, favorecer por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos sentimentos, agindo na direção da luz
e amando sempre. Porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, em seus tabernáculos de luz. Assim como nós próprios também podemos nos abrir, inclinar o olhar de bênção para o nosso semelhante, o ouvido de escuta para acolher aquele que sofre. Convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Todos nós já trazemos a certeza de que há um plano maior a nosso respeito e que antes de mergulharmos aqui nesse plano material, estivemos ocupados planejando a nossa existência aqui, nessa oportunidade. Então, lá na erraticidade, enquanto nos preparávamos para esse mergulho na carne, nós assistimos muitas conversas, ouvimos várias orientações, fizemos até cursos, né, para acertarmos mais, errarmos menos. E escolhemos pontos chaves, porque discernimos lá o que é necessário para o nosso avanço, para o progresso espiritual, que é o objetivo da nossa reencarnação aqui na Terra. Precisamos perseguir esse objetivo, buscar o aprimoramento espiritual. E para que se possa aprimorar espiritualmente, é necessário o cultivo de frutos do Espírito. Quais são esses frutos? A mansidão, a humildade, a tolerância, o amor à paz, a convivência fraterna. Nós nos dispormos a combater os nossos vícios, as nossas fragilidades. Desenvolvermos a coragem de enxergar nós próprios, lá no nosso íntimo, buscando diminuir as sombras através de um cultivo positivo das qualidades. Então, desenvolvendo essa espiritualidade básica, nós vamos alcançando degraus, a pouco e pouco, de melhoramento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento que nos compete realizar. Por quê? O progresso evolutivo cabe a nós. O progresso individual cabe a nós. A evolução não pode ser terceirizada. É um trabalho indelegável. E para isso, temos todos os recursos, todas as vivências que tivemos necessidade para desenvolver esse patamar evolutivo, essa madureza espiritual em que nos achamos hoje. Então foi preciso caminhar passo a passo na senda das diversas existências para alcançarmos essa consciência que trazemos hoje. Mas ainda não está completa. Precisamos ainda trabalhar e nos esforçar muito para alcançarmos, devagar, mas sempre, os nossos objetivos. É preciso, então, compreender a nossa finitude como corpos físicos, a nossa essência, que é de natureza divina, porque somos filhos do Criador, a nossa destinação honrosa, feliz, de filhos de Deus. Todos nós alcançaremos a perfeição, porque somos criados perfectíveis.
E cabe a cada um de nós trabalhar a si mesmo, na sua interioridade, para resgatar aquilo que for infra-humano. Então é preciso nos fazermos pastores nesse patamar de certeza, de força, de coragem, de dignidade, para buscarmos o infra-humano e nos transformarmos, fazendo brilhar a nossa luz, conforme ordenou Jesus. Fazer brilhar a nossa luz quer dizer alcançarmos a total autonomia, a certeza plena da nossa destinação, a compreensão do significado da vida, que oportuniza sempre oportunidades para o nosso avanço espiritual. Não importa se o sofrimento é grande, se as dificuldades e os obstáculos aparecem a cada dia. O que importa é que nos mantenhamos confiantes, esperançosos, firmes no trabalho de autoeducação, de autoaprimoramento, o trabalho de sensibilizar o nosso íntimo, o nosso tabernáculo sagrado, que é o nosso sentimento, o nosso coração, em favor do nosso próprio crescimento, mas também em favor do crescimento e do aprimoramento do nosso semelhante. Para isso, temos que detonar o egoísmo que ainda vige em nós, o orgulho e a vaidade. Então, cultivando os frutos do Espírito, nós vamos combatendo gradativamente essas sombras que muitas vezes são obstáculos para o nosso caminhar. Que Jesus, então, nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça, no sentido de que possamos continuar a nossa lida com muita certeza, com muita fé, com confiança nos planos de Deus a nosso respeito. Gratidão a todos.